Que a graça de Deus esteja com todos vocês que estão conosco hoje. Esse agora é o momento onde nós vamos partilhar da palavra do Senhor com você. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, fazendo uma oração inicial, mas de uma forma muito especial, para que Deus esteja falando ao seu coração agora, usando esse pequeno trecho da palavra de Deus, que é o Salmo 31, cujo título hoje nós estamos colocando aqui como um vaso quebrado. Nós retiramos aí essa ideia dos versos 9 até o 13, mas nós vamos trabalhar esse salmo quase que no seu contexto geral, por isso que a Melissa fez essa leitura integral para a gente nessa noite. Nós vamos orar, e eu queria muito que você fizesse a sua oração pessoal agora, e pedisse para Deus falar com você. Porque se você pedir para ele falar com você, ele vai falar. Você pode ter certeza disso, tá ok? Então, ore aí no seu lugar, do seu jeito, e peça para o Senhor para ele usar essa palavra agora como uma palavra de ânimo, de conforto, de transformação para a sua alma. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que ele vai fazer. Senhor, nós estamos na tua presença e agora estamos diante da tua palavra. Não tem coisa mais importante no mundo do que ouvirmos a tua voz, Senhor. E o Senhor sempre fala conosco. É verdade que em alguns momentos nós não queremos ouvir. Nós tapamos os nossos ouvidos para ouvirmos a tua palavra. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, na tua presença. Tua palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem no teu nome, o Senhor está ali. E agora nós estamos reunidos aqui no teu nome. Tua presença, ela já é perceptível aqui neste ambiente virtual. O amor do Senhor, ele caminha conosco. A nossa vida e a história da nossa vida é prova disso. Mas hoje, de uma forma muito especial, agora, neste momento, nós queremos que o Senhor fale conosco. Viemos aqui para honrar e glorificar o teu nome, é verdade. Viemos aqui, Senhor, para te adorar através das canções, da oração, através do nosso tempo dedicado de forma integral ao Senhor. Mas nós queremos agora um pouco mais, nós queremos ouvir o Senhor. Queremos palavras de transformação. Por isso, pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale com os nossos corações, utilizando esta pequena porção da tua palavra. Peço isso com muita humildade, peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 31, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, é muito importante que você observe que tudo que Deus vai falar com você já está aí, já está na sua casa. É uma palavra de Deus que Deus já falou com você, ela já estava à sua disposição. E hoje, o Senhor só vai mais uma vez trazer à tona aquilo que ele já colocou para nós, né? Dentro das nossas possibilidades, ele já nos trouxe. E é muito importante a gente saber isso. Bom, meus irmãos, a ideia hoje é pensar em um vaso quebrado, porque era esse o sentimento do salmista quando ele compôs o Salmo 31. Todo ser humano, eu, você e todas as pessoas desse planeta, nós somos passíveis a entrarmos em estados depressivos na nossa vida. Todos nós somos passíveis de momentos de depressão, de ficarmos deprimidos. Alguns de nós têm uma certa facilidade para entrar em depressão, outros têm um pouco mais de habilidade em trabalhar melhor o seu emocional e conseguir escapar desses momentos na vida. Cada um de nós age e reage diferente com relação a isso, e a Bíblia mostra pessoas que sofriam da mesma forma que eu e você sofremos nos nossos dias. A causa desses estados depressivos na nossa vida, estas causas elas são muito, muito amplas. Existem causas orgânicas que nos trazem problemas com relação à depressão. Existem causas psicológicas que também faz com que nós entremos num estágio depressivo. Existem causas espirituais que também nos levam a perder a alegria de viver. E eu me arrisco a dizer que talvez existam até causas sociológicas que levam o ser humano a entrar num estágio depressivo na sua vida.
Quando a gente lê o Salmo 31, inclusive eu quero que você hoje, quem sabe depois do culto ainda, leia mais uma vez com muita calma esse texto. Depois de Deus falar com você tudo que ele vai falar hoje, dá uma lidinha mais uma vez e você vai perceber que o salmista, o autor deste salmo, ele revela para a gente um estado depressivo quando ele escreve essa letra, que poderia ser uma letra cantada também, mas quando ele escreve isso, denota para a gente, quando a gente se debruça em cima do salmo, uma pessoa num estágio de depressão. Tanto é que ele coloca uma expressão, e é essa expressão que me chamou a atenção, e eu quero dividir isso com você nessa noite, que ele usa a expressão aqui, eu sou como um vaso quebrado. Não são todas as traduções bíblicas que usam a expressão vaso quebrado. Quero até aqui compartilhar com você algumas possibilidades, porque algumas traduções, elas trazem uma outra palavra, palavras semelhantes, mas que não tiram a essência do sentimento e do estágio depressivo dessa pessoa que está escrevendo. A tradução da Bíblia na revista e atualizada, ela traz lá uma vasilha de barro que não agrada. Ela não fala de um vaso quebrado, tá? A tradução que a gente leu, ela tem ela pensa de uma forma sobre o objeto, mas a revista atualizada fala de um vaso de barro que já não agrada mais. E uma coisa que não agrada mais a gente, o que a gente faz? Uma coisa que não agrada mais, a gente se desfaz dela. A Bíblia na linguagem de hoje, ou seja, BLH aí, que eu estou trazendo para você, fala que é uma coisa que foi jogada fora. Você vê que está tudo em consonância. Para que serve um vaso quebrado? É bom que você entenda que esse vaso quebrado aqui não era um vaso de planta, tá ok? Era um vaso para carregar água. Um vaso para carregar água que está quebrado, ele não tem mais utilidade. É por isso que ele já não agrada mais. É por isso que ele pode ser jogado fora a qualquer momento. A Bíblia de Jerusalém, a BJ, ela traz a ideia de que eu estou como um objeto perdido. Parece que tudo meio que se encaixa, né? Um vaso quebrado, que não agrada mais, que foi jogado fora e que ficou perdido. Se nós pegássemos todas as ideias que os tradutores tiveram na hora de traduzir essa expressão que eu trago para você hoje como um vaso quebrado, nós poderíamos juntar todas elas e nós iríamos chegar a um mesmo denominador comum. Porque um vaso quebrado que não agrada, que está jogado fora e que agora é um objeto perdido, é algo que está totalmente fora do radar, é algo que não tem mais utilidade, é algo que não presta mais. E olha que coisa interessante, porque o salmista vai dizer, no verso 12, que ele se sente exatamente dessa forma. Eu quero que você guarde essa ideia, porque em tudo que eu vou falar aqui, essa ideia é a origem de tudo que eu vou trazer para o seu coração aqui nessa noite. Eu quero apenas só destrinchar aqui o Salmo inteiro, para você perceber que o Salmo, ele tem uma divisão natural. Do verso 1 até o 8, parece aqui, né, nesse contexto geral do Salmo, que o salmista diz que ele está de pé, ele se julga estar de pé por causa do Senhor, nada mais. Parece que a única coisa que ele tem na vida é Deus na vida dele, porque a expressão dos versos 7 e 8 quase que resume esse bloco do versículo 1 até o 8. Ele diz assim, ó, eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Daqui a pouco você vai perceber que no segundo bloco,
ele grita por socorro de Deus. Mas já no início do texto aqui, é como se ele quisesse dizer: Deus, eu só estou de pé hoje, eu só continuo vivo porque eu ainda confio na bondade do Senhor e ainda vou me alegrar na tua bondade. Nos versos 9 até o 13, perceba comigo que existe aí um grito de socorro. O verso 9, ele traz a essência desse bloco, dizendo assim: compadece-te de mim, Senhor, pois estou angustiado, de tristeza se consomem os meus ossos, a minha alma e o meu corpo. Você enxerga comigo aqui um pedido de socorro de alguém que está se sentindo arrasado de alma, angustiado, ao ponto de dizer que está sentindo seus ossos se consumirem, a alma se consumir, o corpo se consumir. Se esse não é o retrato de um estado depressivo do ser humano, nada mais é, meu querido, nada mais é. Quantas vezes talvez você já não esteve num estado dessa natureza? Mas vamos caminhar. Tem mais um bloco aí que está nos versos 14 até o 22, e parece que o verso 14 resume esse bloco, quando ele diz assim, ele fala sobre uma confiança que ele ainda tem em Deus, mesmo se sentindo abatido, com os ossos consumidos, a alma consumida, o corpo se consumindo por dentro, mas ele diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. E aí o quarto e último bloco do texto de Salmo 31 vai estar ali nos versos 23 e 24, quando ele dá um conselho para as pessoas. Olha que coisa interessante, esse salmo é muito didático, porque ele apresenta a situação geral do autor, mas no final o autor ele usa toda a sua vida, toda a sua experiência, ainda como algo didático para as pessoas, para ensinar o coração das pessoas. Ele diz assim nos versos 23 e 24: amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Da mesma maneira que o salmista, irmãos, né, às vezes a gente também entra em estágios depressivos na vida. Eu já entrei em estágios e estados depressivos da minha vida. Eu vou olhar aqui agora rapidinho e vou trazer para você quais eram os sentimentos do coração do salmista, num primeiro momento, num primeiro bloco dessa mensagem. Porque em cima destes sentimentos que estão expostos no texto, é que eu posso dizer para você que ele realmente está em um estágio depressivo na sua vida. Ele tem sentimentos depressivos que ele vai colocando para fora aqui. Como é que ele se sentia? A primeira coisa que eu enxergo, e isso é o tema, é o título da mensagem de hoje, ele está se enxergando como um vaso quebrado, algo imprestável, porque um vaso, como eu disse no início, esse vaso ele era feito para carregar água, e um vaso quebrado não serve para nada. Ele está dizendo para todas as pessoas, ele escreve isso e torna público para todas as pessoas: é assim que eu estou me sentindo. Eu me sinto um vaso quebrado, me sinto imprestável, eu me sinto como algo inútil. É exatamente esse o sentimento que invade o coração de pessoas que estão num estado de depressão, um estado deprimido. As pessoas se sentem inúteis, elas se sentem acabadas, elas não confiam mais em si mesmas. Existe uma ideia de inutilidade dentro da alma dessa pessoa. O salmista fala isso para a gente. Ele não esconde o seu sentimento. A outra coisa que eu enxergo aqui é que ele parece que ele está dizendo assim que ele é algo indesejável, porque um vaso quebrado, ele não é um objeto de desejo de ninguém. Ninguém busca por um vaso quebrado. Quando a gente se sente indesejável, é porque nós estamos vivendo um processo doído de alma. Quando nós temos essa leitura de nós mesmos, nos sentindo indesejados,
sentindo que as pessoas não nos valorizam, não nos querem por perto, certamente nós estamos vivendo um estágio depressivo na nossa vida. Quando a gente se sente esquecido, quantas vezes você talvez já não flertou ali com a depressão, se sentindo esquecido pelas pessoas, sentindo-se só, no meio de uma grande multidão. Às vezes a gente se sente preterido das pessoas. Isso não quer dizer que é verdade, mas às vezes nós sentimos isso no fundo da nossa alma. Isso é um sinal de que nós estamos num estágio depressivo. Quando a gente se sente preterido pelas pessoas, é porque nós já estamos vivendo um estágio depressivo. E alguma coisa precisa ser feita, meu querido. Como que o salmista se sentia, além de um vaso quebrado? O texto vai me mostrando mais coisas aqui. O verso 13 vai indicar o sentimento de alguém que entra num processo de depressão, porque ele se sente ameaçado. Olha para o verso 13, e você vai enxergar no verso 13 um resumo geral que eu coloco aí na frase para você. É como se o salmista estivesse dizendo assim, eu estou dominado pelo pavor, eu estou dominado pelo medo, eu estou me sentindo ameaçado. O que a ameaça, ou pelo menos o sentimento de ameaçado, o que esse sentimento ele gera em nós? Ele gera medo. Todo mundo sente medo quando se sente ameaçado. Todo mundo entra num estágio de angústia profunda quando se sente ameaçado. Eu quero levar você a entender uma coisa. O salmista, ele não estava sendo literalmente ameaçado. Ele tinha na ideia dele que haviam conspirações contra ele. Ele tinha inimigos? Tinha inimigos. Você vai perceber no contexto do Salmo, que muito provavelmente foi escrito por Davi. Ele tinha inimigos. Mas isso não quer dizer que neste momento os inimigos estavam atacando ele. Ele, de fato, estava se sentindo ameaçado por todos os lados. Você vai observar no contexto deste texto do Salmo 31, que ele observava as pessoas cochicharem ao lado dele, e ele já imaginava, porque estava vivendo esse processo de angústia na alma, processo esse que vinha em função do sentimento de ameaça que ele tinha dentro do coração, e ele pensava que as pessoas estavam conspirando contra ele. Tudo ao redor dele parecia que estava sendo voltado contra ele, para fazer o mal contra ele. Então, Davi, eu vou atribuir o salmo a Davi, tá? Davi, ele olhava ao redor e se ele visse alguém cochichando um com o outro, ele já estava imaginando ali que as pessoas estavam tramando tirar a vida dele. Pois é, num estágio de sentimento de ameaça, que é um fator que denota que nós estamos num estágio e num estado depressivo, e nesse estágio a gente começa a enxergar algumas coisas e algumas situações, irmãos, que são irreais na nossa vida. Elas não estão acontecendo de verdade, mas por estarmos vivenciando um tempo de sentimento de ameaça por causa da depressão, nós tratamos aquilo como algo real, mas quando na realidade aquilo não existe. Se você está vivendo um tempo onde se sente ameaçado por tudo e por todos, você pode estar vivendo um estado depressivo na sua vida. A terceira coisa que eu enxergo, o terceiro sentimento que eu enxergo no salmista, também tudo à luz do texto que eu estou passando para você. O verso 10, ele vai dizer para mim que essa pessoa está vivendo uma tristeza generalizada. E talvez, e aí agora eu quero ser bem cauteloso aqui, trabalhar com você com muita cautela, talvez por um sentimento de culpa no coração. É fato que ele está vivendo uma tristeza profunda e uma tristeza generalizada. Veja comigo na sua Bíblia aí no verso 10,
A minha tradução diz assim, e eu coloco na tela para você aí, né? A minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido, a minha aflição, e aí eu coloco entre parênteses aí, né? Culpa, porque algumas traduções trocam essa palavra aflição por culpa. Então, a minha aflição ou a minha culpa esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Eu enxergo aqui alguém que está sentindo a vida, uma vida angustiada, sendo consumida pela angústia. Ele fala que isso não é coisa de agora. Ele fala assim: os meus anos por gemido. Então não é um negócio que aconteceu há 30 dias na vida dele. Ele está jogando para fora aqui um sentimento que já dura anos, porque ele está dizendo que a vida dele está sendo consumida pela angústia, que os anos dele têm se transformado em gemido, que a culpa que ele carrega no coração, ou as aflições provindas da culpa que ele carrega no coração, esgotam-lhe as forças e os ossos dele se enfraquecem. Eu imagino que essa tristeza generalizada do autor do Salmo pode, e aí eu quero que você coloque aí, ó, uma aspas, tá ok? Pode te trazer, ou pode gerar na sua vida depressão. Pecado pode sim trazer um estágio depressivo para a vida das pessoas. Porque todo pecado, todo pecado ele tem consequências. E todas as consequências de pecado são ruins. Se você pegar a Bíblia e ler ela de capa a capa, você vai descobrir que todas as pessoas que erraram com Deus, todas as pessoas, elas foram tristes, viveram infelizes, até o dia em que elas acertaram as suas vidas com o Senhor. Então, o pecado, ele gera no coração e na vida de todas as pessoas tempos ruins, meu querido. Tempos ruins. E se você vive uma vida no pecado, você vai ter consequências ruins na sua vida. E não tem coisa pior do que você viver a vida inteira com consequências ruins na sua vida e na sua alma. Quando você vive desse jeito, certamente vai chegar um momento na sua vida que você vai entregar os pontos, que você vai ficar depressivo e que você vai começar a ter grandes problemas de alma. Porque, na verdade, a sua vida nunca vai ser boa, você nunca vai conseguir viver aquilo que Jesus prometeu no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que ele disse assim, ó, eu vim para vocês terem vida, e uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que vale a pena, uma vida diferente, uma vida que não tem angústia, uma vida que dá uma força dentro de você, que com ela você acaba passando por cima dos problemas naturais da existência. Pois é por isso que eu digo que o salmista tinha uma tristeza generalizada, muito provavelmente porque também tinha um certo sentimento de culpa dentro da alma. E o pecado, querido, o pecado ele deteriora mesmo o nosso corpo como um todo. Quando você vê aí qualquer tipo de pecado, você vai observar que consequência desse pecado traz para a gente prejuízo. Prejuízo no corpo, prejuízo na mente, prejuízo na alma. No Salmo 32, o verso 3, eu não vou destacar aqui na tela para você, mas eu quero que você grave aí no seu coração. Salmo 32, 3 diz assim, ó, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Palavra de Deus, um salmo depois do salmo que a gente está lendo aqui, no Salmo 32, mostrando para a gente que pecado na vida da gente pode de verdade fazer o nosso corpo definhar. E eu vou perguntar para você, quem é que tem paz de espírito, tendo um corpo definhando, um corpo, uma mente, uma alma, o psicológico? É claro que essa pessoa ela vai ser propensa a ter ou a vivenciar um estágio depressivo na vida.
Então, eu vi com você aqui no primeiro bloco que o salmista ele se sentia como um vaso quebrado, inútil, imprestável, ele se sentia ameaçado por tudo e por todos ao seu redor, e ele estava vivendo um processo de tristeza generalizada. Tudo isso é de fato o pano de fundo de uma vida de depressão. Isso eu não tenho dúvida. Aí, olhando para esse terceiro ponto que eu destaco para você, dentro dessa tristeza generalizada, que pode ser fruto de uma vida de pecado, daí que vem a grande importância na vida de todos nós, irmãos, de nós fazermos duas coisas importantíssimas na vida. Primeiro, nós nos arrependemos da nossa vida pecaminosa. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós chegamos à conclusão de que uma vida de pecado não vale a pena ser vivida. Nós chegamos à conclusão de que o pecado está atrapalhando a minha existência, de que eu não estou conseguindo viver a vida de uma maneira plena, porque existem pecados dentro da minha vida que eu insisto em dizer que não atrapalham, que é coisa normal da vida, que a vida é desse jeito mesmo, mas que na verdade não é plano de Deus para você. Não é dessa forma que Deus vai te dar a alegria verdadeira. Não, você precisa fazer uma coisa com esse pecado, você precisa se arrepender desse pecado, e você precisa confessar esse pecado a Deus, diretamente a Deus. Você precisa entrar no seu quarto, você precisa fazer a sua oração pessoal e dizer para Deus, Deus, eu renego esta vida de pecado na minha vida, porque eu não quero viver mais essa tristeza generalizada que eu estou vivendo. Pode ser, porque como eu disse no começo do sermão, que depressão tem várias vertentes aqui, todo ser humano é passivo de depressão, e nem toda depressão é fruto exclusiva de pecado. Tá? Mas por quê? Porque você pode ter causas orgânicas que te levam à depressão, você pode ter causas psicológicas que te levam à depressão, você pode ter até causas sociológicas que te levem à depressão, mas também você pode ter causas espirituais que te levem à depressão. Por isso que eu estou dizendo para você, arrependa-se de alguns pecados, ou arrependa-se dos pecados que você tem consciência na sua vida, confesse-os ao Senhor, e deixe esses pecados, e você vai ver que muita coisa vai mudar na sua existência. Bom, agora depois da gente fazer este raio-x da vida e do sentimento do salmista, eu preciso passar para você como é que o salmista venceu a depressão. Porque não dá pura e simplesmente para eu passar para você aqui o sentimento dele, né, como que ele estava vivendo e a desgraça que estava a vida dele, se eu não dar para você o remédio, porque ele mesmo experimentou o remédio para sair desse estágio depressivo na sua vida. Então, como é que o salmista venceu o estado depressivo na vida dele? Primeira coisa que ele fez, e aí eu quero que você seja agora bem perspicaz para você entender que tudo que vai ser passado aqui tem a ver com a sua vida. Se você anda flertando com momentos depressivos na sua vida, se você já está mergulhado em momentos depressivos, se você não consegue mais sair de uma vida depressiva, essa receita aqui, essa receita é para você. O que ele fez e o que você pode fazer? Primeira coisa, ele entregou a vida e entregou o futuro para Deus. Presta atenção comigo na leitura dos versos 14 e 15. Depois dele abrir a alma e dizer tudo o que ele disse, né, nos 3 pontos iniciais que eu disse para você, agora ele vai continuar dizendo algumas coisas que dizem respeito a como ele vai se livrar desse processo. E a primeira coisa que ele fez é entregou a vida e entregou o futuro, querido, o futuro a Deus. Versos 14 e 15. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Você percebe aqui que mesmo estando num processo depressivo, ele não perde uma coisa. E essa é a glória de Deus na nossa vida. Deus nunca se faz distante de nós.
a gente sempre tem a possibilidade de estender a mão para ser abençoado, ajudado e amparado por Deus. Foi por isso que o salmista, naquela condição de vaso quebrado, ameaçado, com tristeza profunda, ele ainda tem força para dizer: eu confio no Senhor. E a coisa mais maravilhosa desse texto, e esse é o exercício que eu e você precisamos fazer para sairmos de um processo depressivo na nossa vida, é entregar o futuro da sua vida nas mãos de Deus. Você já fez isso? Ou você é uma pessoa que vem sofrendo no presente por causa do futuro, por causa das incertezas do futuro? E essas incertezas são tamanhas que você entra num processo depressivo dia após dia. O meu conselho para você é fazer o que ele fez. Entregue o futuro. Entregue a sua vida agora para o Senhor. E diga, do mesmo jeito que o salmista disse: olha, o meu futuro, Senhor, está nas tuas mãos. É tirar o peso da angústia dos nossos ombros, meu querido e minha querida, e colocar todo esse peso que está aqui no meu ombro, colocar aos pés da cruz. Jesus disse para a gente que nós deveríamos, vinde a mim, diz ele, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A proposta de Cristo para nós é nos trazer alívio. A proposta de Cristo é você. Pastor, o seu som está fechado. Ok aí? Voltou a imagem também? Ok. A proposta de Jesus para nós é trocarmos o nosso fardo. Colocarmos o fardo que está no nosso ombro e lançarmos aos pés dele, deixarmos para ele e sairmos dali livres, sairmos dali leves, né? Tomar sobre nós o jugo dele e aprender dele, conforme ele diz, que ele é manso e que ele é humilde de coração. Entregar a vida e o futuro a Deus, irmãos, é ceder o controle total da própria vida e o direcionamento da própria vida para o Senhor. É dizer para ele assim: Senhor, eu quero que a partir desse momento o Senhor dirija os meus passos e que eu apenas esteja sentado no banco do carona. Eu quero entregar minha vida, eu quero entregar o meu futuro para o Senhor, porque eu sei que isso vai ser melhor para a minha vida. Essa foi a primeira coisa que ele fez. A segunda coisa que ele fez, que tirou ele do estágio de depressão, ele clamou pela misericórdia de Deus. Os versos 16 e 17 dizem o seguinte: faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me por teu amor leal, não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti, mas que os meus inimigos sejam humilhados e calados, fiquem no Sheol. Quero aqui apenas olhar para esta primeira frase, que está em vermelho aí para você. Ele pede para o Senhor resplandecer o rosto sobre a vida dele. Essa é uma linguagem que é um pouco difícil de nós entendermos aqui, porque ela tem uma cultura hebraica, tá? Ela tem aí o seu pano de fundo lá no Velho Testamento, no livro de Números, no capítulo 6, no versículo 24, era chamada bênção araônica. E na bênção araônica dizia exatamente o seguinte, ó: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O que é isso? Que a gente não entende muito bem. Sabe, quando você está devendo para alguém, eu não estou falando aqui na questão financeira, não. Quando você erra com alguém,
e você está frente a frente com aquela pessoa. Você vai procurar se acertar com aquela pessoa. Você chega e quando duas pessoas elas não estão bem uma com a outra, os dois, eles ficam meio que de cabeça baixa. Eles ficam meio que cortando volta um do outro, sabe? E de repente, a pessoa que está ali no necessitado da misericórdia do outro, aquele que errou para com o outro, ele chega nessa conversa. E essa conversa já é meio pesada, ao ponto dos dois já estarem, digamos assim, de braço cruzado, de cabeça baixa. E aí quem precisa da misericórdia começa a falar. E começa a dizer, começa a se explicar, e começa a pedir perdão. Quando a outra pessoa, se ela se permanecer de cabeça baixa, é porque tudo aquilo que você está falando, para ela, não está fazendo muito sentido. E não existe um perdão da parte dela. Mas, por acaso, essa pessoa, ela olha para você, ela levanta o rosto para você, e o rosto dela diz para você, naquele gesto, eu estou te entendendo, eu estou te aceitando, e eu te dou perdão. Quando a Bíblia diz que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, é porque você chega na presença de Deus, você pede misericórdia pelos seus erros, pede misericórdia por aquilo que você fez, por aquilo que você é, e Deus, pela misericórdia dele, ele levanta o rosto para a gente, e naquele gesto de aceitação, ele diz para a gente assim: eu te entendo, eu te perdoo e eu te aceito. Esse gesto, na cultura hebraica, era você mostrar bondade para outra pessoa, era você mostrar aceitação para aquela outra pessoa, era uma expressão de perdão, o simples gesto de levantar o rosto para a pessoa. Porque se eu não quisesse dar bola, dar trela, se eu não quisesse perdoar, eu me manteria de cabeça baixa, viraria as costas e sairia daquele ambiente, como que dizendo para outra pessoa: o que você disse não me convenceu, o que você disse para mim não é real, o que você disse para mim não vale nada. Mas a Bíblia diz que o Senhor resplandece o rosto para nós. É por isso que na bênção araônica, a bênção dizia assim, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que ele levante o rosto diante da tua presença, e nesse gesto ele te dê paz. A coisa é tão enraizada no contexto judaico, que o contraponto que eu estou passando aqui, o contraponto dessa situação toda que eu falei para você, está narrado no Salmo 30, nos versos 6 até o 8, porque aqui mostra mais ou menos o contrário daquilo que eu acabei de explicar para você. Olha o que diz Salmo 30, verso 6. Quando me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, ao Senhor, clamei e pedi misericórdia. Você percebe aqui o sentimento do salmista quando ele diz assim, mas quando o Senhor escondeu o rosto de mim, eu fiquei aterrorizado. Esse é o contraponto aqui dos versos 16 e 17 do ponto 2 que eu acabei de ler para você. Ou seja, clame a misericórdia de Deus, se acerte com o Senhor, chegue frente a frente com Ele, peça perdão e espere que Ele resplandeça o rosto para você, olhe você olho no olho. E aí tem um outro detalhe ainda dentro desse ponto 2, que
vai ficar claro aí, ainda na continuação do texto, que fala o seguinte, ó, faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Isso eu já expliquei até agora. Mas olha a sequência. Diz assim, salva-me por teu amor leal. Olha que coisa fantástica. Como que o salmista começa a vencer o processo depressivo? Quando ele diz para o Senhor, para Deus salvar ele, para Deus livrar ele, não porque ele merece, mas salva-me, Senhor, por causa do teu amor leal. Ele joga para o amor de Deus e não para o merecimento próprio. Você está entendendo por que eu estou dizendo para você? Clame a misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso por natureza. Um dos atributos sobrenaturais de Deus é ser um ser misericordioso. Misericordioso ao extremo. Não tem ninguém que chega diante de Deus numa situação deplorável, necessitada, que Deus não o acolha com misericórdia. Por isso, se você está vivendo hoje um estágio depressivo na sua vida, meu querido, em primeiro lugar, entregue a sua vida, entregue seu futuro para o Senhor, mas se apresente diante de Deus, clamando por misericórdia, por causa do amor dele para com você. Ele vai perdoar a sua vida e vai restaurar você. Olha o que o salmista apresenta em outro salmo, Salmo 34, de 4 a 6. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. E aí ele fala de algo pessoal, ele fala assim, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Ô, meu irmão, você está aqui comigo hoje, você está percebendo como essas pessoas que vivenciaram essas experiências com Deus, você está percebendo o que eles estão ensinando para o nosso coração hoje? Ninguém que chegou na presença de Deus saiu de mãos vazias. Ninguém que se apresentou clamando por misericórdia, não se sentindo tal, mas clamando por misericórdia, ninguém voltou de mãos vazias. Ninguém deixou de voltar para casa com felicidade. E felicidade não combina com depressão. Onde a felicidade chega, a depressão vai embora. É um processo natural. Quem se aproxima de Deus e clama por misericórdia, volta com alegria, sem decepção, liberto das tribulações da vida. A última coisa que eu trago para você, que o salmista vivenciou e ensina a gente, é para você se livrar do seu estágio depressivo, busque refúgio na presença de Deus. Só que eu quero que você entenda essa palavra refúgio, ok? Busque refúgio, busque guarita, busque morada na presença de Deus. Olha o que ele diz nos versos 19 e 20 do Salmo 31. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Irmão, presta atenção nesse texto, porque esse texto é rico, mas você precisa olhar ele com muita calma. Olha o que ele diz assim, ó, como é grande a tua bondade. Ele enaltece, ele engrandece a bondade de Deus. Mas ele vai falar o que é feito com essa bondade. Para que ela existe, ó? Essa bondade é aquela bondade que foi reservada para aqueles que temem o Senhor. Como é grande essa bondade, Senhor. E o Senhor está reservando essa bondade para aqueles que te temem. E olha que coisa fantástica a continuação. E Deus, a Bíblia vai dizer que Deus torna pública a distribuição dessa bondade para aqueles que temem. Porque ele diz assim, ó, à vista dos homens concedes, ou seja, essa bondade, àqueles que se refugiam em ti.
Ou seja, as pessoas que procuram refúgio em Deus são alvo da bondade do Senhor. E essa bondade está reservada para aqueles que temem. E todas as outras pessoas, ou seja, à vista dos homens, as pessoas vão observar a bondade de Deus na vida daqueles que temem o Senhor. Eu quero ler o restante do texto para você observar aqui que tem algumas palavras importantes. Você já viu aí que no finalzinho desse primeiro verso diz: aqueles que se refugiam em ti. Marca essa palavra, aqueles que se refugiam em ti. Aí ele vai trazer duas outras palavras que têm a ver com refúgio. Ele vai falar no primeiro momento aqui agora, no abrigo da tua presença. Ó, refúgio, abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. E na tua habitação, olha aqui, ó, refúgio, abrigo, habitação. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Aonde é que está a proteção do Senhor? O salmista, ele venceu a depressão buscando refúgio na presença de Deus, indo para onde Deus está. Ele não vai só se refugiar como quem se esconde em um momento de chuva, não, porque ele vai falar lá, é no abrigo da tua presença, na tua habitação. Tem muita gente, talvez você seja uma dessas, que quando as coisas ficam muito difíceis com você, você corre para debaixo da saia de Deus, e você fica lá até as coisas melhorarem, mas depois que passa esse momento, você sai dali. E você volta a viver sua vida do jeito que você quer. Meu irmão, a depressão vai voltar. Porque você está fora do abrigo da presença de Deus que esconde você. Você está fora da habitação do Senhor. Você não está mais no refúgio de Deus para a sua vida. Você precisa morar na habitação de Deus. Você precisa morar no refúgio do Senhor. É por isso que no Salmo 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso e Onipotente, vai encontrar descanso. A Bíblia fala que é aquele que habita no esconderijo, não é aquele que se esconde no esconderijo. Deus tem um lugar para você, aonde de fato você vai encontrar refúgio deste processo depressivo que toma conta da humanidade. Pare de correr para Deus só quando as coisas estão difíceis. E depois você continua vivendo a sua vida do jeito que você quer. Vá morar com Ele, irmão. Vai morar com Ele. Ou melhor, peça para Ele vir morar em você. Porque a Bíblia diz que quando nós abrimos a nossa vida e o nosso coração, figurativamente falando, é claro, para que Deus venha morar em nós, Ele vem morar em nós, e aí eu passo a estar vivendo no refúgio que Deus me propõe, refúgio que o salmista vivenciou na vida dele. Foi dessa forma que ele acabou vencendo a depressão na sua vida. Eu quero começar a concluir essa mensagem para o seu coração nessa noite. Talvez você veio para cá hoje, veio ouvir a palavra de Deus aqui hoje, porque você está se sentindo como um vaso quebrado. Talvez isso está acontecendo com você. Talvez você se sinta inútil, talvez você está abalado, talvez você está se sentindo aí numa solidão profunda, preterido por tudo e por todos. Talvez você anda solitário, sozinho, um vaso quebrado. Talvez você também se sinta ameaçado. Talvez tudo ao redor, você imagina que tudo ao redor está conspirando contra você. Talvez você também se sinta culpado, porque você sabe do peso da sua vida de pecado diante da sua própria existência. E tudo isso te traz um processo de dificuldade muito grande. O salmista, ele venceu tudo isso. Quando que o salmista foi restaurado? Quando? Quando ele entregou a vida e entregou o futuro dele nas mãos de Deus. Quando
ele se lembrou da palavra empenhada de Deus para com ele. Qual era a palavra empenhada de Deus? Que Deus era um Deus de misericórdia. Por isso que ele vai para o Senhor e diz assim: Deus, tem misericórdia de mim. Levanta o rosto na minha presença. Me aceita. Deus, tenha misericórdia de mim. Quantas foram as pessoas que estão relatadas na Bíblia que clamaram pela misericórdia de Deus e todas elas foram atendidas? Você acha que com você vai ser diferente? Não vai ser diferente. Está num estágio de depressão profunda? Meu querido, peça para o Senhor, clame a misericórdia dele. E em terceiro lugar, ele confiou em Deus. Ele confiou no Senhor de uma forma extraordinária. Eu quero agora fazer uma coisa que acho que eu nunca fiz na igreja, desde o tempo que eu estou aqui. Eu quero cantar uma música. Quero cantar uma canção para você. Essa canção, ela foi composta há uns 30 anos atrás, mas eu acho que ela tem tudo a ver com o que eu estou falando para você aqui nessa noite. O sentimento de alguém que se sentia praticamente um vaso quebrado. E eu gostaria que você refletisse em como a música, ou o que a música propõe, porque um encontro com Jesus muda tudo. E você vai perceber como as coisas mudam. E quando você entrega a sua vida para o autor da vida, para o grande artista deste universo, como as coisas mudam. E mesmo sendo ou se sentindo um vaso quebrado, você vai perceber o que Deus é capaz de fazer com um vaso quebrado. Eu era um vaso quebrado, pisado, jogado ao chão, com flores que haviam murchado e espinhos no coração. Pessoas que por mim passavam não viam a minha aflição, e ali num canto eu ficava sozinho, sem ter salvação. Mas um dia Jesus por mim passou, olhou-me com todo carinho, juntou meus pedaços, tomou-me em seus braços e um vaso novo formou. Mas um dia Jesus por mim passou, olhou-me com todo carinho, juntou os meus pedaços, tomou-me em seus braços e um vaso novo formou. Juntou os meus pedaços, tomou-me em seus braços e um vaso novo formou. Jesus pode fazer isso por você. Se você entregar nem que for os cacos. Se você entregar os cacos da sua vida para o autor da vida,
o Criador, ele vai pegar exatamente os cacos da sua vida e ele vai transformar você em uma obra de arte. Ele tem poder para fazer isso. Basta você querer. Entrega a sua vida para o Senhor. Peça para Ele mudar a sua história. Entregue o seu futuro nas mãos de Deus. Diga para Ele que você confia nele. Clame pela misericórdia do Senhor. Diga para Deus que você quer que Ele tome conta da sua vida. E não se refugie por um tempo na presença de Deus. Não. Vai morar na presença de Deus. Peça para Deus morar dentro de você. Se você quiser fazer isso hoje, em nome de Jesus, eu espero que você, ao término dessa mensagem, desse culto, você sozinho, só você e Deus, na sua oração, diga para Deus que você quer fazer isso. Eu tenho certeza no fundo da minha alma que Deus vai fazer e vai mudar a história da sua vida. Vai tirar você dessa lama, desse mar de depressão que você está vivendo, que está te afogando. E Deus vai colocar os seus pés em lugar espaçoso, em lugar firme, sobre a rocha, e vai fazer de você uma pessoa muito mais feliz. Nós vamos cantar uma canção agora. Eu vou pedir para o pessoal cantar